Sim, senhoras e senhores, está entrando no ar mais uma vez o seu Equipe Show comigo, Armando Moraes. E hoje vamos receber um convidado ilustre, ele que também é da área das ciências biológicas, vai falar sobre um tema muito importante com vocês, o professor Elton Costa. I think you understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Muito bem, mestre Elton, seja bem-vindo. Você está tudo tranquilo com você, meu querido? Um prazer te receber aqui. Você está nervoso? Tá tranquilo? Não, tô tranquilo. Ah, beleza, então. Bom, porque nós temos um batismo de fogo para quem está nervoso, mas a gente vai achar um nervoso. Mas aí agora que eu estou começando a ficar nervoso com esse batismo. Meu querido, vamos falar sobre um assunto, para quem está nos assistindo em casa, que é um assunto um pouco delicado, mas um assunto muito importante, especialmente hoje em dia, onde todo mundo tem falado muito a respeito dessa doença tão grave, tão séria, que é o câncer, né? Como é que você aborda esse assunto tão importante na sala de aula? Armando, é o seguinte, em primeiro lugar, vale a pena considerar numa sala de aula que o câncer não é mais como há 10 anos atrás, 20 anos atrás, onde uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer, ela praticamente já estava recebendo seu atestado de óbito. Perfeito. Então isso é sempre bom considerar em sala de aula. Isso muito por conta das técnicas, que aumentaram muito, técnicas de tratamento, mas substancialmente por conta das técnicas de diagnóstico e também de educação à população. Vale lembrar, isso tem que ser trabalhado em sala de aula, para preparar para o vestibular, para a Enem, mas preparar para a vida do aluno também, uma vez que a gente, como professor, nós somos educadores também, né? Perfeito. Então, vale incentivar em sala de aula a propagação, que está nas mídias, na TV, redes sociais, internet, a ideia do diagnóstico precoce. Então, uma pessoa hoje que ela se previne, ela se adianta aos problemas, e entre esses problemas o câncer, em alguns casos, ela tem 99,9% de chance de se curar. Então, não é mais como há 10, 20 anos atrás, quando a pessoa recebia o diagnóstico de câncer, ela praticamente estava recebendo o atestado de óbito. E não é mais assim. Muito por conta do avanço das tecnologias de tratamento, de diagnóstico e da questão educacional, das pessoas irem procurar o médico antes de sentir algum problema. Antigamente as pessoas tinham até o tabu de falar da doença, né? Não se podia falar que você estava magoando, era um negócio que tudo às escondidas. Os meus pais, até hoje, quando eles vão mencionar que alguém da família ou algum conhecido tem a doença, eles falam, aquela doença. É verdade. Aquela ao qual não podemos falar, né? Isso, exatamente. Então, a gente trabalha isso. Mas, além desse detalhe do abordar como é o câncer hoje, incentivar o diagnóstico precoce, a prevenção, a gente aborda também os mecanismos de causa, né? Porque a prevenção, ela não vem só por diagnóstico precoce. Vou procurar o médico, de repente, descobrir enquanto está cedo. Mas também vem em relação ao comportamento. Ontem, em sala de aula, isso faz parte, isso é biologia. A gente trabalha com aqueles que são os agentes causadores. A gente expõe e apresenta aos alunos, olha, tais substâncias podem causar câncer. Entre essas substâncias, entre as mais famosas substâncias, a nicotina. Olha só. E aí a gente fala, a nicotina, ela aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver câncer, aumenta a incidência de câncer em populações onde as pessoas são muito fumantes, e a gente faz essa apresentação. Então, mostramos o que pode estreitar a chegada de um câncer para uma pessoa, e aí, dela, tendo consciência ou não, ela vai e decide sobre o que fazer. Mas a gente tem que expor essas situações. Aí explicamos os mecanismos biológicos já de uma forma intracelular, na forma dentro da célula mesmo, onde a nicotina que eu acabei de falar, ela é uma substância que entra facilmente na célula e ela pode provocar perturbações no DNA. E dependendo da região do DNA em que ela venha sofrer, venha causar algum dano nesse DNA, esse DNA, de repente, que estava controlando a célula a se manter ali, íntegra, individual, essa célula, de repente, começa a se dividir. Aí nós vamos ter uma massa de células num lugar onde não deveria ter. Aí esta massa de células em um lugar onde não deveria ter, a gente chama de tumor. Entendo. E se, de repente, alguma populaçãozinha dessas células, um aglomeradozinho dessas células desse tumor, tem a capacidade de se desprender deste tumor, cair na corrente sanguínea e se espalhar em outro lugar, aí a gente diz que aconteceu metástase. E se aconteceu metástase, aquele tumor, aquela massa de células onde não deveria ter, a gente chama de câncer ou tumor maligno. Entendi. Excelente
diferenciação? Muita gente fala, né? Benigno, maligno, Isso, metástase, são termos que A precisam metástase ser é o bem grande colocados. marco que vai diferenciar se o tumor é maligno ou não. Se ocorrer metástase, você se espalhar, é maligno. E a questão alimentação influenciando na possibilidade? A gente vê muitas reportagens que falam a respeito disso, né? Então, você não pode comer ou deve comer pouco determinado alimento porque ele tem uma tendência a dar câncer e sempre é muito polêmica essa questão de nutrição. O que você poderia nos iluminar em relação a isso? Em relação a alimentos, a gente tem que relacionar principalmente aqueles que são os benéficos, né? Perfeito. Porque alimento industrializado, ele vai fazer aumentar uma molécula que nós produzimos. Certo. Não é o alimento industrial em si que vai fazer aquilo, mas ele talvez incentive o teu metabolismo a produzir uma substância ruim, chamada de radical livre. Naturalmente, a gente produz essas substâncias, naturalmente. Entendi. Se você tem uma vida hipersaudável, você vai produzir esses radicais. Agora, claro, se a sua vida for uma vida ruim, envolvendo tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e alimentos industrializados, você acaba produzindo mais radicais livres e esses radicais livres podem provocar danos ao DNA. Eles são substâncias oxidantes, eles vão lá no DNA e vão oxidar o DNA, vão roubar elétrons do DNA. Aí o DNA para de funcionar. Se for numa daquelas regiões que o DNA controla a célula, aí a célula vai se descontrolar, formar o tal do tumor. Agora, alimentos que são interessantes para evitar esses radicais livres ou combater, evitar que eles causem danos a qualquer molécula nossa, inclusive o DNA, tem aqueles alimentos que são ricos nos antioxidantes. Se os radicais livres são oxidantes, Perfeito. então ingerir os antioxidantes. Aí tem antioxidantes bem famosos hoje, talvez um dos mais famosos para a saúde do homem, que é um daqueles que menos vai ao médico, é um antioxidante chamado de licopeno, que na verdade ele é um pigmento vermelho que a gente encontra no tomate, que é riquíssimo nas frutas vermelhas como um todo, como a amora, como o morango. Antocianina, para gente que está aqui no Pará, é interessante falar da antocianina, que é também um antioxidante que vai combater esses radicais livres e previne e diminui a incidência de câncer. É um pigmento violáceo, aquele do açaí. Se o açaí tem a cor que tem, é por conta da antocianina, presente Excelente. também na uva Essa uva notícia escura. aí é boa, hein, gente? Açaí está liberado, hein? Não se fala sempre, né, Né? sempre, mas vale a pena Aquele lembrar. litrão, tem que ser aquele litrão Mas vale a pena sem lembrar que dividir com ninguém. tem que reduzir a farinha, né? É verdade. Porque senão não adianta Aí, de nada. aí complica, né? Com açúcar ou sem açúcar, mestre Elton? Eis a questão. Se eu tomar sem farinha, é sem açúcar. Perfeito. Se eu tomar com farinha, é com açúcar. Com peixe ou sem peixe? Camarão ou sem camarão? É só ele. Com e ninguém camarão, com carne, com ovo, com macarrão, com o que for. Isso aí combina Beleza. com tudo. se mete. Perfeito. Mestre Elton, muito obrigado. E agora está chegando um momento tenso. Um momento tenso, senhoras e senhores. Música de suspense da Jukebox. Sim, onde nós vamos falar sobre a pergunta polêmica da rodada. Mestre Elton vai sortear uma pergunta polêmica para conhecermos um pouquinho os seus lados mais obscuros. Ou não, ou lados mais claros, é lógico. Fique à vontade, mestre Elton, só uma. A primeira. A primeira, vamos lá. Tá ótimo. Muito bem. Vamos lá. O que você faria, mestre Elton, se a sua casa começasse a ruir, a se despedaçar, e você só tivesse tempo de levar um objeto com você? Qual seria o objeto que você salvaria em caso de desabamento do seu lar? Objeto, né? Objeto. Meu notebook. Tem muita coisa lá, tem muito trabalho. Ou seja, a sua prova, mesmo que tenha um terremoto, a sua prova ela está garantida, entendeu? Isso não tem como você escapar. Não adianta você colocar dinamite na casa dos professores, porque a prova vai ser salva sempre. Excelente. É interessante porque você perguntou do objeto, porque lógico que a gente vai pensar nos familiares e tudo mais. Sim. A gente até recebeu uns e-mails aqui, Animais de alguns tweets. estimação, né? Animais de estimação. Teve um que falou aqui que tem uma coisa que ele não salvaria, que é a sogra dele. Eu achei um absurdo isso, né? Provavelmente foi a sogra que causou o desabamento na casa desse rapaz. Provavelmente. Mas não tem problema. Mas tem gente que realmente se preocupa com documentos. Não, mas eu adoro a minha com outras sogra. coisas. É mesmo? A sogra da minha esposa, então, ela é sensacional. Eu concordo plenamente. A sogra da minha também é uma mulher né? santa, rapaz. Pense numa mulher abençoada e santa. Eu nunca vi uma concordo mulher também, tão- com a minha a sogra da minha esposa também é assim. Impressionante. A sogra das nossas esposas são pessoas espetaculares. Mas a minha também é boa, ela é muito legal. As nossas esposas são sortudas. São, então são. tá tudo certo.
Mestre Elton, agora chegou o momento da interatividade. Só que a interatividade do professor Elton vai ser um pouquinho diferente. Vou convidar você para vir aqui comigo até o centro do nosso palco. Jukebox, uma música para poesia. Uma música na manha, uma música tranquila. Pianão. Mestre Elton, abra o seu coração com a sua poesia. Para quem não sabe, você pode ler, não tem problema nenhum. Se você souber de cor, humilhe. Pode humilhar, não tem problema. A memória é terrível. Queridos, Mestre Elton, além de todas as suas peculiaridades como profissional, tudo que ele já tem no mercado de trabalho, vai compartilhar conosco a sua veia artística, mostrando um pouquinho de poesia para você. Vocês estão preparados? Elton, fique à vontade. Bom, eu adoro escrever poesia, adoro ler poesia e adoro biologia. Escrevi uma que juntasse as duas coisas. Movimento é vida, garante sobrevida. O mundo muda, as paisagens mudam. Se os seres não acompanham, a natureza fica cega, surda e muda. Não sente, não replica, não se cura. A mente se abre, às vezes transmuta. Se penso, logo existo? Ou seria se penso, o mundo existe? A laterita que hoje não desbasta, metamorfiza, demora, mas vira Carrara. A rocha polida, há muito esquecida, intemperiza e perde a gala. Como era no princípio, não tem que ser para sempre. Continua divino e perfeito como um bebê no ventre, que sofrerá evolução no corpo, uma revolução. Na vida, o sacro verbo volver em execução. Muito bem, sensacional. Sensacional. Mestre Elton, muito obrigado. Foi uma grande honra a sua presença. E se você quiser saber mais informações sobre o Mestre Elton, sobre toda a nossa equipe, é só você dar uma olhadinha lá no nosso site do Sistema de Ensino Equipe, conhecer um pouquinho das nossas mídias sociais e você vai ficar por dentro de todas as nossas produções, de todos os nossos projetos. É um prazer estar aqui com vocês no Equipe Show. Eu sou a J. Moraes e até a próxima. É isso aí, Jukebox! Valeu.